pensei bastante antes de gravar esse vídeo. E porque eu já falei sobre a pessoa emocionada e já falei sobre a pessoa carente, né? Qual é a diferença da pessoa emocionada e qual é a diferença da pessoa carente? Mas eu estava num happy hour sozinho, numa mesa. A gente, quando se ama, a gente vai sozinho mesmo. Fui fazer um happy hour comigo mesmo. Sentei numa mesa, pedi um chopp, pedi um negocinho para mim e sozinho lá estava meditando. E o garçom lá olhou para mim, ele queria saber sobre os conteúdos, né? E ele me perguntou justamente sobre o relacionamento e ser emocionado, né? Aí eu falei assim, ele estava preocupado em ser emocionado e não ser aceito, né? Quer dizer, e eu expliquei para ele a diferença de ser emocionado e a diferença de ser carente, né? Eu falei, é diferente ser emocionado e ser carente. E eu mostrei a diferença do cafajeste. Porque muitas mulheres se atraem pelo cafajeste por trauma, né? Que foi o que eu falei antes. Aquela sensação delas, que elas acabam buscando mais aquela sensação, é por trauma, né? E quando elas entendem que é um trauma que elas precisam tratar, né? Elas já entraram nesse relacionamento uma vez, duas vezes, três vezes. Elas sempre continuam procurando relacionamentos de pessoas que atraíram, que fizeram ela sofrer, e sempre sai procurando aquilo lá, porque elas ancoraram aquele sentimento ruim dentro delas. Quando elas entendem isso, né, elas não vão procurar o carente, elas vão procurar justamente o emocionado, né, que é diferente do carente, eu já expliquei, né? Porque o emocionado, ele é uma pessoa que só fica com ela por sentimento, porque gosta dela, porque está com ela, porque valoriza ela. Então, uma pessoa fiel, uma pessoa que elogia ela sinceramente, não para poder levá-la para a cama, né? Como o cafajeste, ele quer ir para a cama com ela porque ele ama ela, porque ele gosta dela, porque ele quer ficar com ela. O cafajeste quer ficar com ela mais 1000. Eu pensei para postar esse vídeo, eu falei assim, poxa, então quer dizer que agora os homens têm que ser o que não são, né? Para a mulher gostar dele? As mulheres que têm que tratar e perceber que elas estão se interessando por homens errados, pelos cafajestes, que aquele friozinho que elas sentem na barriga é ansiedade, aquilo é um trauma, é uma ancoragem negativa, que elas encararam essa ancoragem negativa como amor. Quando elas perceberem que isso não é amor, aí ela fala, puxa, mais isso, já teve divórcio, já teve traição, e às vezes a pessoa divorciou e continua procurando o mesmo tipo de homem. Isso que é um absurdo. Por quê? Porque ela acha que ela é tão inteligente que o ruim da história é o emocionado que quer tratar ela bem. Então ela vai e procura novamente o cafajeste. Mas quem está errado? Não é o emocionado. Não. Foi isso que eu falei com aquele garçom. Que de repente estava ele, aí de repente veio uma garçonete, de repente veio outro garçom, tudo para ouvir, e eu conversando com eles falaram, nossa, a gente ficaria aqui a noite inteira só para ouvir você falando, né? Aí eu falei assim, então me segue lá, né? Me segue que eu sempre estou falando, qualquer coisa vocês pedem, eu gravo algum conteúdo para vocês. Aí eu falei assim, você não tem que deixar de ser o que você é, você é uma pessoa boa, você não tem que ser cafajeste. O cafajeste é aquele cara que trai, você gosta de trair. Você tem que ser o que você é, né? E a pessoa, se não quiser se relacionar com você do jeito que você é, então essa pessoa não é para você. Essa pessoa é doente, precisa ser tratada. Ela que precisa querer ser tratada. Aí ele falou assim, mas eu tenho medo de eu ser emocionado. Eu falei assim, então analisa você. Você é emocionado ou você é carente? Você é um dependente emocional? Porque o dependente emocional
não é o emocionado, ele é diferente. O dependente emocional é um carente, também é tão doente quanto a mulher que gosta de cafajeste. Os dois precisam de tratamento, né? O carente que é dependente emocional e a mulher que tem a dependência emocional do cafajeste e acha que não tem, e acha que está no caminho certo. Infelizmente, é a maioria, né? Infelizmente, tem muita mulher assim, né? Agora, aquelas que já passaram por esse processo e conseguiram se curar, hoje elas não saem à procura mais de cafajeste. Eu consegui falar para esses garçons que estavam lá, e eu acredito que isso vai mudar a vida deles, é o meu papel como psicanalista, né? O que eu desejo estar falando isso com vocês, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu já estava dormindo, né? E eu cheguei e falei assim, não, preciso gravar isso. Eu acordei e falei assim, vou gravar, porque não é só você tem que dar um exemplo vivo, né? Quer dizer, porque a mulher está doente, que não percebe que ela está doente, que ela se atrai para alguém que faz aquela montanha-russa emocional com ela, porque dá um sumiço de 3 dias, 4 dias, que ela está achando que sumiu, que isso é bonitinho. A pessoa que não fica atrás dela, que é a pessoa que não manda mensagem, que é aquela pessoa que não assume ela, que é aquela pessoa que não anda de mão dada, que é aquela pessoa que se anda de mão dada é onde ele quer e da forma que ele quer, porque lá não tem ninguém que vai atrapalhar ele para ter outras mulheres, porque o cafajeste, ele dá o sumiço, ele já está com outra, e a mulher acha que não, né? Muitas mulheres casam com o cafajeste, eu fui feliz o casamento inteiro com ele, não sei o quê, só que no final eu descobri uma traição e eu separei. Minha filha, o cara é cafajeste, você não descobriu a traição no final do seu casamento, ele está te traindo desde antes de casar e você que não sabia, né? Então ela tem que entender isso, ela tem que entender que o problema não é no emocionado, o problema está nas duas pessoas, no homem, que é carente e dependente emocional, esse precisa de tratamento também, e na mulher que fica nessa procura desse homem que fica trazendo essa montanha-russa emocional, que é o cafajeste, que ela acha que é bonzinho. Não, o bonzinho é o emocionado. E aí, foi isso que eu passei para o garçom, é isso que eu estou passando agora para vocês, e eu espero que agora a gente consiga entender um pouco mais a diferença e as mulheres começam a repensar nessas atitudes dela, né? Falar assim, se ela gosta de cafajeste, às vezes a mulher gosta de colocar mais um na relação, tudo bem, não tem problema, né? Cada um é um, né? Se ela gosta de cafajeste, ela fica com cafajeste. Às vezes é mulher que gosta, ela gosta de ver o namorado, o marido com outra, ela não se importa, fala, a mulher não liga para traição, né? Não é que a mulher não liga para traição. Isso é doença, né? É porque ela tá com cafajeste, porque ela acha que todo homem trai. Não, querida, não é todo homem que trai, é o cafajeste que trai. Você que escolheu errado, né? E aquele bonzinho que você fala, eu não gosto de cara bonzinho, não gosto de cara emocionado, né? Esse que é o cara que te valoriza. Esse que é o cara que está do seu lado. O bonzinho, o emocionado, que tem testosterona, que cheira testosterona, que é firme, que é forte, que fala, deixa que eu tomo conta, deixa que eu vou na frente, deixa que eu cuide de você, que é provedor, que dá segurança, que é proteção, que assume ela na sociedade, que assume com os amigos, que assume na família, esse é o ideal. Mas o que ela faz? Ela larga muitas vezes o cara bom, que é o emocionado, não é o carente, não é o dependente emocional, é o cara firme, é o cara bom, é o cara que puxa a cadeira dela, que abre a porta, que anda do lado da calçada, né? Deixa ela do lado da calçada. É aquele cara que trata ela como uma princesa mesmo, né? Assume ela perante todo mundo e ela troca por um cafajeste. Ela perde um homem bom por um cafajeste. E aí outra pergunta que ele falou, mas eu sou um garçom, né? Gente, eu falei assim, não, você tem que mostrar para ela, para essa mulher que você tá lá, fala assim, não, eu tenho ambição,
e também eu estou aqui, mas eu vou conquistar. Eu estou fazendo isso aqui, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Eu tenho esse projeto assim, já estou fazendo isso aqui, já estou estudando isso, né? Fala assim, nossa, esse homem é um homem de futuro. Ele é um garçom agora, mas o que levanta um homem é uma mulher que está do lado dele. Essa mulher que vai levantar um homem. A mulher muitas vezes quer encontrar o homem pronto. Não, bem, você não vai encontrar o homem pronto. O homem vai ficar pronto do seu lado. É a sua garra. Você está do lado dele, admirando esse homem que vai ficar ali pronto. O homem precisa ser admirado. Precisa de paz e ser admirado. A mulher precisa de segurança, proteção e provisão. O homem basta ser admirado. Se você admirar esse homem, ele vai conquistar o mundo para você. Ele vai estar do seu lado. Ele vai correr por você, né? Ele vai enfrentar por você. Ele vai levar uma bala por você. E muito mais que levar uma bala por você, ele vai viver. Ele vai viver para te ver feliz, né? Porque falar que eu morro por você é testosterona, sim, lógico que é. Mas eu também vivo para você. Eu vivo para te ajudar, eu vivo para te dar segurança, eu vivo para te dar proteção, eu vivo para te prover. A mulher que entende isso, ela vai encontrar um homem que vai batalhar por ela, do lado dela, um homem que se ama, antes de tudo, porque na Bíblia está escrito amar ao próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar a outra pessoa se você não amar primeiro a você. Então, na Bíblia está escrito amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aquele homem que se ama antes de tudo, para poder amar a mulher dele como ama a ti mesmo. Então, pega a dica com o psicanalista e dá aqui a sua opinião disso que eu falei. Escreve aqui a sua opinião e faz uma pergunta sobre isso. Eu posso gravar um outro vídeo, se ficou alguma dúvida, isso. A gente grava um novo vídeo e coloca aqui para responder a dúvida de vocês. Tá bom? Um grande abraço.